Meus queridos irmãos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta noite, nesse final de semana. E nesta noite eu gostaria de, antes de ler o texto, eu vou ler alguns versículos da palavra de Deus que eu espero que vocês me acompanhem, porque eu gostaria de deixar bem claro para os queridos irmãos, quando eu uso a palavra missão, o que é que está na minha mente e no meu coração? Porque às vezes as pessoas falam a palavra missão e o que vem na cabeça deles é alguma coisa que alguém está fazendo em algum lugar. Os irmãos podem até discordar da definição que eu vou dar de missão, mas eu farei o possível para mostrar que os irmãos estão errados. Então, em primeiro lugar, antes de ir para o texto sagrado, nós vamos ler alguns versículos do texto sagrado. Eu creio que os irmãos vão entender porque eu quero começar esta noite, antes de irmos ao texto em si, ler esses versículos da palavra de Deus, para dar uma definição do que seria missão à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para os queridos irmãos, eu não abandono a palavra missão, nem missionário, nem trabalho missionário, nem campo missionário. Mas o Senhor Jesus usou a palavra constantemente no seu ministério, que é clara, e que poderíamos substituí-la, não por missão, mas não podemos fazer isso, porque essa é a palavra inspirada. Mas eu vou ler os 3 ou 4 versículos e vou dar a minha definição do que é missão quando eu estou pregando para os irmãos e falando a palavra, usando a palavra missão. Quero que os irmãos abram a palavra de Deus, porque essa é a única espada que eu tenho do Espírito, e essa é a única palavra que não volta vazia. Abram as suas Bíblias, e eu vou só ficar no Evangelho de João, já que o Marcos começou também no Evangelho de João. Abram as suas Bíblias em João no capítulo 4. Se você não tem Bíblia, junta com alguém, se você ou no seu telefone. João capítulo 4. Não vou entrar em detalhes do contexto, porque a minha mensagem não está em João 4. Mas os irmãos sabem da história do Senhor Jesus evangelizando, ganhando para Ele e para a sua igreja esta mulher samaritana, e passou 2 dias naquele lugar, que não somente ganhou a mulher samaritana, mas um grupo de samaritanos, que no final disse: agora cremos não somente porque ouvimos, mas porque vemos e sabemos que este é o Cristo que haveria de vir. Quando Jesus estava evangelizando aquela mulher, e que ela descobriu quando Jesus se apresentou como Messias, que ela estava ansiosa para conhecer Jesus, disse: eu sou aquele que fala contigo. A Bíblia diz que a mulher deixou o cântaro e foi direto para a cidade. Jesus estava com sede, e chegaram os discípulos, que representam a igreja do Senhor. Que uma das coisas que vão impressionar os irmãos é que em todas as escrituras o Senhor Jesus sempre esteve ministrando às multidões e aos discípulos, à igreja e aos perdidos. Sempre. E essa é a minha oração diária. Os discípulos se aproximam com os hambúrgueres deles, que eles tinham ido pegar comida para Jesus. Viram Jesus conversando com a mulher samaritana, não disseram nada. E quando eles chegaram, disse assim, vejam lá, no capítulo 4, versículo 31. Nesse íntere, quando a mulher deixou e foi para a cidade, os discípulos, ou seja, a igreja aqui representada, lhe rogavam dizendo: mestre, come. Eu quero que os irmãos, quando leiam a Bíblia, leiam em câmara lenta, vendo, sentindo, saboreando, pensando. Os irmãos estão vendo a figura aqui? Estava com sede e com fome. Lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas
Ele lhes disse. Os irmãos estão vendo Jesus falando para os seus discípulos, quando ofereceram o hambúrguer, não era hambúrguer, era comida. Jesus disse assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Veja a falha da igreja aqui. Como é que eles começaram a pensar? Em vez de pensar como o Senhor Jesus pensa, pensaram como nós geralmente pensamos quando se fala de comida. Diziam então os discípulos aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? A pergunta devia ser: que comida é essa? E aí Jesus faz essa declaração fantástica, que para mim é o centro do capítulo 4. Disse-lhe Jesus: a minha comida, em outras palavras, o que me faz viver, o que me motiva, o que me sustenta neste mundo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? Você bote assim: a minha comida neste mundo, é isso que ele quer dizer, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua missão. O contexto aqui é do Senhor Jesus alcançando a mulher samaritana para o seu reino, e depois alcançando os samaritanos daquele lugar. Ele fala sobre isso com seus discípulos. Mas a palavra que ele usa aqui é obra, ou seja, trabalho. Ele diz que esse é o trabalho dele, o trabalho do Pai dele. Então, quando eu uso a palavra missão aqui, em primeiro lugar, eu queria que os irmãos lembrassem que eu não estou falando do meu trabalho, nem do trabalho nosso. Estou falando de um trabalho que é o trabalho, em primeiro lugar, de Deus e do Senhor Jesus. É maior, irmão, do que os irmãos estão imaginando aqui nessa conferência missionária. Esse é o trabalho de Deus e do Senhor Jesus. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora vem comigo, não se incomode não. Sou meio americano, estou aqui com o relógio na minha frente. Se houver um arrevamento, a gente vai até amanhã de manhã. Agora venham comigo, João capítulo 9, é só alguns versículos que eu estou citando. Essa palavra trabalho, obra, Jesus usa com frequência. Capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, os irmãos estão vendo, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O homem cego de nascença não viu Jesus porque era cego, quem viu foi Jesus. Isso é óbvio. E uma das primeiras coisas que os irmãos vão perceber na vida de Jesus, que eu estava compartilhando com o Marcos e com o Ronaldo, é que onde o Senhor Jesus andava, ele olhava, ele via pessoas. Se ele entrasse no restaurante, irmãos, a gente entra no restaurante e só vê comida. Jesus olhava para as pessoas em primeiro lugar. A gente vai no supermercado, só vê as prateleiras. Jesus entrava no supermercado olhando para as pessoas. A gente vai no supermercado e fica pegando comida assim, pega e vai, tá. Eu acho que Jesus faria assim, ó. Viu o cego de nascença e conversou com os discípulos sobre aquele cego. E os discípulos, versículo 2. E os discípulos, a igreja aqui, o cego estava perdido, o cego é o perdido. Os discípulos da igreja. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou?
este ou seus pais para que nascesse cego. Vamos entrar numa discussão teológica aqui sobre o pecado original. Veja o versículo 3. Quando Jesus, eu estava falando, Jesus teologiza, ele teologiza com o objetivo de salvar o perdido. Tudo que Jesus fala tem a ver com a salvação do perdido e a edificação do seu povo. Se a sua teologia não lhe motiva e não lhe faz ver os perdidos e a igreja, está ruim. Aí Jesus diz assim, versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas este homem nasceu cego de nascença, para que se manifeste nele o quê? Os trabalhos de Deus. Essa é a palavra, zergoi. Estou falando em línguas não. Os trabalhos de Deus. E qual eram os trabalhos? Ele diz assim, veja lá, versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Aqui está obras ou trabalhos no plural, porque Jesus ia fazer duas coisas. Primeiro, Jesus ia curar o homem, e no final do texto, Jesus ia salvar aquele homem. Ele está dizendo que eu estou fazendo aqui, eu estou realizando a obra do meu Pai. Vem comigo, João 17. É impressionante. João 17, final da última ceia do Senhor Jesus. E agora o Senhor Jesus faz a sua oração sacerdotal, fala ao Pai. Eu vou fazer o resumo para vocês entenderem, porque essa oração é muito fácil de ser esboçada, porque ela é clara. O Senhor Jesus, de 1 a 8, ele fala o que é que ele veio fazer neste mundo. E do capítulo 17, 10 até o 19, praticamente, ele ora pela igreja. E no capítulo 17, 20, ele ora por aqueles que vão vir a crer através das nossas palavras, pelos perdidos. Mas no capítulo 17, de 1 a 9, o Senhor Jesus diz assim, vou fazer um resumo, não quero ler todos os versículos. Diz assim: Pai, eu vim a este mundo para te glorificar. Declarar e mostrar a tua glória, a tua majestade, o teu poder. E ele disse assim, agora veja, versículo 4 do capítulo 17. Como é que Jesus glorificou Deus na terra? Eu te glorifiquei na terra, o quê? Consumando o trabalho, a missão que me confiaste a fazer. Ele usa a palavra trabalho, que é a missão do Pai através dele. E que missão foi esta? Que trabalho foi este? Ele diz assim, veja lá versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo, eram teus, tu me os confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Versículo 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente a conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Qual é a obra aqui? A obra dele é de manifestar o trabalho do Pai na vida das pessoas. Creram na palavra do Senhor Jesus e foram salvos, são de Jesus. Esta é a obra, esta é a missão. E depois, quando ele ora, ele diz assim: Pai, como tu me enviaste, eu também os envio para a tua missão, para a tua obra, para te glorificar, manifestando o teu nome e a tua palavra, aqueles que tu me deste, para que também creiam. Por isso que no versículo 20 ele diz: oro não somente por esses que já são salvos, que eu salvei, mas por aqueles que virem a crer através da palavra deles. Irmãos, poderia ir muitos. O último versículo,
Eu disse para vocês, Jesus deixou bem claro, quando nós pensamos em missão, Jesus pensa no trabalho redentor do Pai. Então, para Jesus, se nós fosse usar a palavra missão, missão é o trabalho de Deus Pai reconciliando o perdido consigo mesmo através da obra redentora do Senhor Jesus pelo poder convencedor do Espírito Santo de Deus. Então, estou falando alguma coisa que é tremenda. E nós nos tornamos apenas servos por meio de quem outros vão vir a crer, do outro lado da rua como do outro lado do mundo. Você pode definir isso como missionário. E a obra é o quê? É proclamar, manifestar o nome do Senhor, fazer o Senhor Jesus conhecido. E o campo é todo mundo. Agora eu quero dizer para vocês, irmãos, Atos 13, 1. Os irmãos sabem do contexto, mas eu quero só chamar a atenção para o versículo 2. Os irmãos conhecem todo o contexto aqui, não vou entrar nos detalhes. Está Paulo, Barnabé, a igreja de Antioquia da Síria crescendo, ministrando na cidade, muitas pessoas sendo convertidas, discipuladas, agregadas. E chega um momento na vida dessa igreja que a Bíblia diz assim, versículo 2, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor, sem dúvida referência ao Senhor Jesus, e jejuando, disse o Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo falando para a igreja. Como eu não sei, mas de qualquer maneira tem um grupo aqui servindo ao Senhor em jejum e ouviram a palavra do Espírito Santo dizendo o quê? Separai-me agora Paulo e Barnabé para o quê? Para a obra que eu os tenho chamado. Essa obra de quem? É do Espírito Santo de Deus. E você podia dizer assim: separai-me agora Paulo e Barnabé para a missão a que eu os tenho chamado. Eles não sabem o que aconteceu nos dois primeiros capítulos. Vamos lá, capítulo 14. Vocês não sabem como o apóstolo Paulo e Barnabé saíram por tantos lugares, fazendo o que, irmãos? Pregando Jesus. E aqueles que se converteram, eles discipularam e organizaram igrejas. Eu sei disso porque é isso que a Bíblia diz em Atos capítulo 14, quando eles estão agora já terminando aquela primeira viagem, que diz assim, 14, 21. Isso era o que eles faziam. Onde eles chegavam, a primeira coisa que eles faziam era isso, irmãos. A primeira coisa que eles faziam era isso. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade. Onde eles chegavam, a primeira coisa, e evangelizado as pessoas naquela cidade. Falar de Jesus para as pessoas que estavam ali. E feito muitos discípulos. O primeiro passo para alguém se tornar seguidor de Jesus é ouvir o evangelho e crer no Senhor Jesus. Aí diz assim, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fazendo o que, irmão? Qual é a segunda coisa aqui? Fortalecendo a alma dos discípulos. Em outras palavras, em primeiro lugar, evangelizando, e aqueles que se convertiam, eram fortalecidos, eram discipulados, e à medida que esses discípulos iam crescendo o número, qual é o que eles faziam? Eles fortaleciam, e versículo 23 diz assim, e promovendo-nos em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar. Eles entenderam que a obra é o quê? De falar de Jesus para as pessoas, os convertidos são discipulados, e quando você tem um grupo, você organiza a igreja. E agora eles voltam para Antioquia. Agora vejam comigo, versículo 25. Mais uma vez, onde eles chegavam, o que eles faziam, irmãos? Falavam de Jesus para as pessoas, que eles convertiam, eles chegavam com eles e discipulavam. Organizava a igreja para que aqueles irmãos começassem a falar de Jesus para os outros, discipular outros e organizar outras igrejas. Com seus presbíteros e diáconos, 12 igrejas presbiterianas, por sinal. Veja versículo 24. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se para Panfilha e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Versículo 26. Irmãos, veio em câmara lenta, então voltando, depois de uns 2 anos mais ou menos. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para quê?
para a missão, para a obra que já haviam cumprida. Que missão, que obra foi essa? Evangelizar, discipular os novos convertidos e organizar as igrejas. Servos, por meio de quem outros viram a crer. Porque sabe quem estava realizando toda essa obra aqui, irmãos? Versículo 27. Sabe quem estava realizando toda essa obra aqui, irmãos? Ali chegados, reunida a igreja, prestaram um relatório da obra que eles tinham realizado, da missão que eles tinham realizado. E diz assim: ali chegados, reunidos a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles. Quem fez a obra? Quem é o herói de tudo isso aqui, irmãos? Deus! Eles foram apenas que servos por meio de quem outros vão crer. Mas aqui toda a honra, toda a glória é o Senhor que nos usa. A obra é dele. Os irmãos não imaginam a alegria que tenho quando eu sei que a minha responsabilidade é só jogar a rede. Porque quem traz os peixes é o Senhor da seara. Quem me dá poder é o Espírito Santo dele. Porque a obra dele, o que Deus fizera com eles. E em segundo lugar, e como abrir aos gentios a porta da fé. Quem é que salvou essas pessoas? Paulo? Não, irmãos. O Senhor que abriu aos gentios a porta da fé. Então, só para os irmãos entenderem, eu vou gastar mais 15 minutos. O culto aqui termina de que horas? Irmãos, eu vou falar a primeira hora aqui para os crentes. Depois, se são crentes, podem ir embora. Não, estou brincando. Vou só mais 15 minutos, queridos irmãos. Mas a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem aqui, que eu estou compartilhando com os irmãos, quando eu uso a palavra missão, eu estou falando sobre trabalho. Que em primeiro lugar o trabalho de Deus, reconciliando o perdido consigo mesmo, através do Senhor Jesus, da obra redentora de Jesus, pelo poder convencedor e convencedor do Espírito Santo. O que nós estamos falando nessa semana é sobre a obra que não é nossa, não foi determinada por nós, não foi estruturada por nós, foi dada pelo próprio Deus, estruturada pelo próprio Deus, planejada pelo próprio Deus, antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo em Efésios. Então, quando eu uso a palavra missão, quero que os irmãos entendam, não estou falando do que nós fazemos em algum lugar, mas sobre a obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós somos apenas servos por meio de quem outros vão vir a crer. A minha responsabilidade é, pelo poder do Espírito Santo, abrir a minha boca e em comunhão com o Senhor Jesus e com Deus, falar das maravilhas da salvação dele. E aquele Deus que opera em mim, trabalha em mim, é o mesmo Deus e o mesmo Espírito que vai operar naqueles a quem eu falo de Jesus. Então ele realiza a obra no obreiro e no ouvinte. E nós nos alegramos. E sempre falamos assim: Senhor, envia-me a mim. Eu sou um servo por meio de quem outros vão vir a crer. Mas a obra é do Espírito Santo, a obra é do Senhor Jesus, a obra é de Deus. Tendo dito isto, vamos para o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite e nesses próximos 15 minutos, se Deus quiser. Uma das coisas que os irmãos perceberam em tudo que eu falei aqui até agora nesses versículos é que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e os seus servos, onde eles estavam, em qualquer lugar, pelo caminho, em casa, no mar, pela beira da praia, em cemitérios, em casas, nas montanhas, em viagens, em cidades, em sinagogas, onde quer que eles estavam realizando esta obra, esta missão do Senhor, que é de falar do Senhor Jesus, discipular aqueles que creem e organizar as igrejas para o Senhor. Meu ponto é o seguinte: nenhum deles desperdiçava
a sua geografia. E o meu tema nesta noite, para esses 15 minutos que eu vou ter com os queridos irmãos, é este: não desperdice a sua geografia. Baseado em quê? Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Início do ministério público do Senhor Jesus, segundo Mateus. Versículo 12 a 17. Ouçam o que eu estou lendo, vejam o que eu estou lendo, sintam o que eu estou lendo, saboreiem o que eu estou lendo, pense no que eu estou lendo. Jesus até os 30 anos estava em Nazaré, filho mais velho, José e Maria. O pai dele tinha morrido provavelmente muitos anos. Não era só José que era conhecido como carpinteiro, mas Marcos diz que o pessoal conhecia Jesus como carpinteiro. Mas agora chegou o momento que Jesus ia começar o seu ministério público. Leia, escute a palavra de Deus. Ouvindo Jesus, logicamente, porém Jesus, que João Batista fora preso, estava lá em Nazaré, ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, a cidade, foi morar em Cafarnaum. Estão em tanto lugar aqui que está mencionado. Tudo é lugar. Situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, quando foi feita a divisão das terras, no Velho Testamento. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar a atenção para 3 perguntas. Eu não sei como os irmãos leem a Bíblia e meditam, mas eu tenho 3 perguntas. E as respostas eu quero mostrar pelo texto, e as aplicações também. Em primeiro lugar, a minha primeira pergunta aqui é: por que Jesus deixou Nazaré, a cidade? Lá no Nordeste é nome de mulher também. Por que Jesus deixou Nazaré, a cidade? Espero que os irmãos saibam da geografia. Aí você diz: mas pastor, está tão óbvio. Veja ali: ouvindo porém Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré. Então a primeira resposta que a gente tem: pastor, Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum porque ele ouviu que aquele que estava anunciando a ele fora preso. Em outras palavras, havia uma causa natural para Jesus fazer isso. Irmão, se você diz que Jesus realmente saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum porque ele ouviu que João tinha sido preso, você tem a resposta correta, mas está incompleta. Aquilo que nós chamamos de causas naturais na vida nossa e na vida de qualquer pessoa ao nosso redor, do outro lado da rua, como do outro lado do mundo, aquilo que nós chamamos de causas naturais são sobrenaturais, que Deus predetermina e executa para realizar a obra dele. Porque na realidade, irmãos, as coisas que acontecem, nós temos que olhar e estudar por 2 perspectivas. Uma pela perspectiva aparentemente natural, nossa, que a gente vê. Mas a outra é pela perspectiva da história da redenção de Deus. Porque tudo o que acontece nesta vida tem a ver com essa história da redenção. Não somente os meus movimentos e deslocamentos, mas os movimentos e deslocamentos de todas as pessoas. E eu vou mostrar por quê. Porque a segunda parte da resposta está realmente no versículo 14. Por que Jesus deixou Nazaré?
A causa natural, ele ouviu que João Batista tinha sido preso. Mas sabe por que Jesus deixou Nazaré, irmãos? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que você está percebendo aqui é que Deus, na sua soberania, determinou antes dos tempos eternos que o momento do Senhor Jesus sair para começar o seu ministério público seria quando João Batista, pelos desígnios de Deus, seria colocado na cadeia. Não existem causas naturais. Aliás, as causas naturais parecem mais extraordinárias do que o que nós vemos acontecer. Porque isso aqui é determinado por Deus para que o Senhor Jesus cumpra uma profecia de mais de 500 anos, que dizia que o Messias iria morar naquela região. E essa é uma evidência que ele era o Messias. Se ele tivesse ficado só em Nazaré, isso não ia acontecer. Meus queridos, deixe-me dizer uma coisa para vocês. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra isso o tempo todo. Vou fazer uma pergunta para vocês conhecem a resposta? O Messias era para nascer aonde, irmãos? Na cidade de Belém. Onde é que estava José e Maria quando Maria já estava perto de ganhar o neném? No norte, lá na Paraíba. Estava em Nazaré. E chegou o momento, que está se aproximando o momento dela ter a criança. Aí José disse assim para Maria: Maria, você sabe que esse menino é o Messias. E o Messias é para nascer em Belém. Então o que é que a gente está fazendo aqui? Vamos pegar, vamos para Belém. É isso que aconteceu na Bíblia, irmão? Está lá em Lucas 2. Foi isso que ele raciocinou? Não! Deus levantou o imperador romano lá do outro lado do mundo para fazer um decreto que todas as pessoas fossem alistar na sua própria cidade. Aí você diz: por que José Maria desceu para Jerusalém, para Belém? Porque houve um decreto do imperador. Esta é a causa natural. Mas, meus irmãos, o que Deus está fazendo? Deus, nos seus planos eternos, tem determinado que isso ia acontecer e que isso ia mover José e Maria para descer a Belém, porque o Messias havia de nascer em Bethlehem, em Belém. Desculpa que eu estou misturando inglês aqui. Os irmãos estão percebendo o que eu estou falando aqui? Tudo na Bíblia é assim. Não existe causa. Você não está aqui simplesmente por uma causa natural. Se tem no Deus, você pode dar todas as razões que quiser para trás aqui. E aquelas pessoas que a gente encontrou hoje na rua, lá no restaurante, sei lá o que for, você acha que elas estão lá por acaso? Foi uma coincidência que nós nos encontramos? Não, irmão. Eu sei porque eu me encontrei com elas, porque eu estava viajando para cá. As causas naturais na Escritura são as mais sobrenaturais que a gente imagina. Eu podia contar tantas outras histórias aqui, mas tudo isso está na Escritura Sagrada. Impressionante. O imperador toma um decreto que também não sabia nada dos planos redentivos de Deus. E move José e Maria de onde está até Belém. E se cumpre a profecia, porque isso foi que tinha sido determinado por Deus. Então, para propósito, não é só o fato de Jesus nascer em Belém que é um milagre da realização profética. O milagre também foi o decreto do rei que os fez mover até lá. Não tem nada de natural aqui. Nós temos um Deus sobrenatural. Aquilo que nós chamamos natural não é natural, porque nós temos um Deus que providencia e soberanamente guia todas as coisas. Oh, meus queridos, quero dizer para vocês também que a Bíblia diz que isto é o que acontece com todos os seres humanos, desde a queda até a vinda do Senhor Jesus. E eu vou dar esse texto para vocês. Acontece também, por exemplo, com José. Por que José foi para o Egito? Porque os irmãos eram maus. Mas em Gênesis 45 ele diz: vocês me enviaram, me venderam para o Egito, mas Deus me enviou. Porque Deus já tinha falado para Abraão que um dia o seu povo se tornaria uma grande nação em outro lugar. E Salmo 103 diz que Deus mandou a fome e enviou José para o Egito. Por que José estava no Egito? Porque os irmãos maus o venderam como escravo. Ele fala sobre isso. Ele diz: não, mas Deus me enviou. Irmãos, vivam as suas vidas sobrenaturalmente, porque essa é a realidade. Deixe-me ler
fazer explicações. Eu tenho mais 5 minutos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Nada acontece, meu irmão. A gente, Ronaldo, esposa, paramos o carro aqui no estacionamento. Ronaldo me pegou mais cedo lá no hotel. Nosso tempo, nossa geografia, tudo determinado por Deus, irmãos. Chegamos mais cedo aqui. Só tinha um carro no estacionamento. Foi, Ronaldo? Eu fui saindo, veio o pessoal ali que toma conta do estacionamento. Como é o nome dele mesmo que ele falou? Esqueci. Alcides. Estava lá o Alcides. Os irmãos acham. Eu estou me encontrando com o Alcides porque eu cheguei aqui no... O Ronaldo me trouxe por uma causa natural, por um acaso, de repente, naquela hora eu me encontro com o Alcides. Não, irmão, não existe isso. E comecei a conversar com o Alcides, que o Alcides ainda não está salvo. Abra suas Bíblias já 17, porque eu quero que o Espírito Santo convença vocês, vocês saírem daqui, não desperdicem mais a geografia de vocês, porque a geografia não é de vocês, nem o tempo é nosso. Deus guia todas as coisas segundo os propósitos seus, para o louvor da sua glória, salvação de perdidos e edificação do seu povo. Veja Atos capítulo 17, deixe-me ler isso para vocês, e sejam convencidos e convertidos, e ao sair daqui, Deus ajude-me a nunca dispersar a minha geografia, nem aquilo que acontece na minha vida, seja de bom ou seja de ruim. Se for consequência de pecado, peça perdão a Deus. Quando eu oro por pessoas que estão doentes no hospital, eu oro que Deus as cure, mas Deus, tu as colocaste lá, oh Deus, abre a sua boca para que elas possam testemunhar da graça de Deus para os médicos, para as enfermeiras, para a igreja que visitar. O crente no Senhor Jesus não é vítima de nada. Atos 17, vocês sabem do contexto aqui. Paulo em Atenas, já tinha ido da sinagoga, já estava evangelizando na praça pública, e foi convidado por esses estoicos epicureus para falar. E veja bem, quando ele chega para falar para o pessoal, diz assim, ele fala sobre o Deus dele, ele diz assim, versículo 24, se o Deus dele, o Deus de Paulo, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, e porque ele fez, ele é o quê? Senhor do céu e da terra. Ele é dono de tudo, porque Ele criou tudo. E não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá o quê? Vida. Se tem alguém vivendo neste mundo aqui, ou em qualquer lugar do mundo, está vivendo porque Deus tem dado o quê? Vida. Respiração, está respirando, irmão? Mesmo que seja por um tubo, Deus dá respiração. E não somente isso, e Deus dá o quê? Tudo mais. Oh, irmãos, como nós somos pecadores, como esse mundo é rebelde contra Deus. Aí veja bem, aí ele diz assim, de um só, está em relação a Adão e Eva, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo Deus, quero ler em câmara lenta, irmãos, havendo Deus fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, onde nasce e quando nasce, a Bíblia diz, foi determinado por Deus o tempo e o lugar de nascimento. Por que as pessoas nascem? Qual é a grande necessidade de qualquer pessoa que nasce nesse mundo? Versículo 27, para buscarem a Deus.
Porque eu nasci naquele dia, naquela época, naquele ano, naquele lugar. Porque a Bíblia diz que Deus... Para que eu nasci? Para que eu buscasse a Deus. Porque essa é a necessidade de todo ser humano. Agora vejam bem. Versículo 28. Pois nele o quê? Ou por causa dele nós vivemos. Mas não é somente isso não. Nós vivemos o quê? Para aí, irmãos. Nós o quê? Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra que nos movemos, não está falando sobre coreografia não, irmãos. Ele está falando nos movimentos, quer dizer, nós migramos. Nós nos deslocamos. A minha palavra nesta noite: não desperdice a sua geografia, nem a geografia das pessoas que estão ao seu redor, onde quer que você esteja. Irmãos, a minha oração todos os dias, e eu fico impressionado como Deus nos dá a oportunidade todos os dias, todas as manhãs, irmãos. Eu me sei qual é a oração. Minha oração todas as manhãs, antes de me alimentar, saborear a palavra do Senhor, de ouvir Deus. Senhor Deus, me dá uma oportunidade hoje de encontrar alguém, seja lá onde for a minha geografia, para que eu possa conhecer esta pessoa de uma certa forma ou de outra e falar da salvação maravilhosa em Cristo Jesus. E se for crente, que eu possa encorajá-lo, ser uma bênção e abençoado por ele ou por ela. E meus queridos irmãos, em 40 e tantos anos de ministério, me impressiona todos os dias, em todos os lugares. Não desperdice a sua geografia. Estava no restaurante lá em Jackson, business, negócio, 10 horas da noite, estava no restaurante japonês, servido por chineses. Terminamos o nosso jantar e tinha uma chinesa esperando. Eu fui lá conversar com ela. Todo mundo tinha saído, estava para fechar. Eu perguntei para ela: como é o seu nome? Ela me deu o nome, não memorizei porque estava em chinês. E eu disse assim, quanto tempo, falando com inglês bem quebrado, eu disse assim para ela: quanto tempo você já está aqui nos Estados Unidos? Ela faz 2 meses, tinha chegado da China. Aí eu disse assim para ela: você tem Bíblia? Porque eu compro Bíblia em chinês para dar para o chinês, japonês, sei lá o que for. Você tem uma Bíblia? E ela disse assim: o que é Bíblia? E ela não estava fazendo gozação comigo. Eu disse: a Bíblia é um livro. Aí eu fiz aquela oração rápida de olho aberto ao Senhor, manda ela perguntar que livro sobre o quê? Ela disse: um livro sobre o quê? Eu quero que Deus dirija as nossas conversas, os nossos pensamentos. Ele disse: a Bíblia é um livro sobre uma pessoa, sobre a pessoa de Jesus. Você sabe quem é Jesus? Gente bem juntinho de nós. Eu comecei a explicar sobre quem era Jesus. Se eu vou trazer amanhã uma Bíblia em chinês e inglês para você. E falei com um pastor da igreja batista chinesa em Jackson, que tinha sido aluno meu no seminário. Tenho contato com eles: olha, fulano tal, lá em tal restaurante. Dei a informação para ela. Depois o pastor foi visitá-la e minha esposa deu a Bíblia para ela. Não desperdice a sua geografia, irmãos, porque aquela pessoa não está ali por acaso, nem eu estou ali por acaso, não é por acaso, nem do tempo, nem do lugar. Nós passamos a vida desperdiçando a geografia que não é nossa, mas de Deus, que Ele nos determina com propósitos redentores, e dos outros também ao nosso redor. Ore, irmãos, todos os dias. Vou contar mais uma história só para vocês saberem, tem muitas. Podia contar as de hoje. Pela graça de Deus, Deus tem me dado a oportunidade de viajar muito, pelo mundo todo. E às vezes são voos longos, 14 horas, ou 10 horas.
no ar. Aí quando eu viajo com a minha esposa, ou eu estou sozinho, minha esposa sabe. Assim que a gente entra no avião, a primeira coisa que a gente faz, nós oramos, pedindo a Deus que nos dê a oportunidade de falar de Jesus, porque eu não quero desperdiçar a geografia do meu avião. Não sei que geografia é esta lá, 10 quilômetros de altura, não sei o que é. Mas aí eu abro a minha Bíblia para estudar, para ler, porque eu quero me deleitar e ir orando. Senhor, dá uma oportunidade aqui para conversar com alguém, porque o pessoal começa a olhar assim, já sabe com a Bíblia. Eu não uso, irmão, quando eu estou lendo a Bíblia no avião, eu não uso isso aqui não, porque ninguém sabe o que você está vendo. Aqui o pessoal sabe. Mas é intencional. Eu não quero desperdiçar a minha de geografia, nem do meu amigo que está aqui do meu lado, ou da amiga. Aí num desses voos de 9 horas para São Paulo, ou Rio, sei lá, eu estou aqui meditando, com a Foquilina, tal, lendo. Aí a aeromoça passa e volta. Aí passa por mim, depois de servir, diz assim: ore por mim. Aí eu disse: volta depois para cá para falar com a gente. Ela voltou. A pessoa estava meio dormindo, sentou, ficou perto de nós. Aí eu disse assim para ela: orar, qual é o seu pedido? Você quer que eu ore por quê? Aí ela disse assim: é que eu estou tendo um problema eu estou tendo um problema nesse voo. Irmão, eu estou 10 km de altura. A aeromoça disse para mim que está com problema no voo. Aí eu já pensei, se for com avião eu quero saber, porque se for um problema de avião eu vou me levantar aqui e dizer: gente, acorda, que eu tenho 2 notícias para vocês, uma boa e outra ruim. Aí eu disse assim: é com avião? Ele disse: não. É com o chefe do crew aqui, que toma conta, estou tendo problemas. Aí eu disse: vou lhe dar um versículo. Aí peguei um guardanapo, coloquei para ela Provérbios 15, 1 e 2. Resposta branda desvia o furor. Os irmãos creem nisso? Então, na próxima vez que tem alguém furioso com você, dê uma resposta branda. Mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Escrevi para ela. Eu disse: muito obrigado, era isso que eu precisava. Agora eu sei como vou responder. Aí eu disse para ela: a senhora não entendeu. Como não entendeu? A senhora está pensando em pensamento positivo. Se eu agir assim, eu posso estar com a maior raiva dele, mas se eu agir dessa maneira, vai dar ok. Se eu quero dizer para você que esse livro que eu li para você é a palavra de Deus. E Deus nos deu este livro para aquelas pessoas que submeteram a sua vida ao Senhor Jesus, creram nele, sabe que seus pecados foram perdoados, tem comunhão com Ele e sabe que aquilo que Ele falou não é somente para ser obedecido, mas vai ver os resultados disso. Então nós, quando obedecemos a palavra de Deus, não é porque isso parece bom, não é porque isso não é porque Deus disse que é assim que é para fazer. Meu ponto é: não desperdicem. Eu podia passar o resto da noite falando para os irmãos sobre histórias assim, de pessoas que depois Deus nos deu a oportunidade de trazer para a nossa casa, jantar, estudar a Bíblia, vê-las convertidas. Outras que saíram, depois dos nossos estudos bíblicos, foram para outro estado dos Estados Unidos, depois de uma semana mandou um videoclipe dizendo: agora eu sou batizada, muito obrigado por tudo que eu ouvi, só que estava na Igreja Batista. Mas não tem problema nenhum, os irmãos batistas estão salvos também. Tenho 3 filhos que, graças a Deus, estão andando no caminho do Senhor. As 2 meninas casaram com batistas, um com o filho do pastor batista, então está na Igreja Batista. Para mim não tem problema nenhum. Não desperdicem a sua geografia, porque não é a sua geografia, nem as causas naturais são naturais. E só para terminar, irmãos, já passei do limite. Essa foi a minha primeira pergunta e vou só terminar. Por que Jesus foi morar em Cafarnaum, irmãos?
Ou para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Veja a resposta. Para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam em região de sombra das mortes resplandeceu-lhes a luz. Para que Jesus foi? Para que aquelas pessoas que estivessem perdidas fossem salvas. E botar aqui, ó. Ele foi para que aqueles que viviam nas trevas tivessem a luz, os que viviam na região da sombra da morte resplandeceram, para que pessoas fossem salvas. Porque a Bíblia diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Foi para isso que Jesus veio. E o meu último ponto, para deixar pelo menos 3 pontos falados. O que é que Jesus fez nesses lugares? O que é que Jesus fez nesses lugares? Para que as pessoas pudessem ter vida? Muito simples, irmãos. Ele abriu a boca dele. Veja lá, versículo 17. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O que é que Jesus fez, irmãos? Falou, pregou, compartilhou, ensinou, testemunhou, proclamou, porque este é o meio que nós temos. João Batista pregava Jesus, Jesus pregava a si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que veio para cumprir toda a justiça de Deus foi também o proclamador dessa mesma justiça de Deus e salvação de Deus. Aquele que disse para nós irmos, ele está tendo Jesus ido. Aquele que nos mandou fazer discípulos, ele fez discípulos. E o meio é falar, compartilhar, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Arrependei-vos, vocês estão todos pecadores, porque está próximo o reino de Deus. Palavras, o Rei está aqui, o Rei que dá perdão real e que o traz ao seu domínio. Irmãos, orem ao Senhor. Diga ao Senhor Jesus: a minha geografia não é minha, nem meu tempo é meu. Não existem causas naturais na minha vida. Comece a orar diariamente. Ajude-me, Senhor, hoje, onde quer que eu esteja, de uma certa forma ou de outra, compartilhar do Evangelho da graça de Deus, com sabedoria, como médico, como engenheiro, como homem de negócio, seja lá o que for, e não desperdiçar nem a minha geografia, nem a geografia dos outros, nem o meu tempo, nem o tempo dos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.